So I think first and foremost, I'd like to appreciate each and every one of us. I think we've had quite a fruitful day in terms of the conversations that we've had, and also just to appreciate the presence of our colleagues from the executive and also from the National Assembly who have been with us, and some having stayed till this point in time. I think that's quite commendable. So as I stand here, I think I'll speak to two things. I think first of all, I was to be part of the second session, but because of time, I didn't want to stand between you and the lunch. So allow me briefly speak to what I wanted to cover and then proceed to the second item. I think that session we mostly concentrated on matters around transparency and accountability, and as AfroDad we saw it fit that there's need to at least have someone speak to the session and in that regard speak to one of the toolkits that we've developed that focuses on prudential debt management, and that's the African Borrowing Charter. So this charter aims at sustainably balancing debt, public debt levels, with the necessity to accelerate inclusive development and to enhance public service delivery. So as an institution, we feel that this is really important, particularly due to the fact that there's a bit of, not a bit, but there's a tremendous change in the debt landscape, and that is in regard to the evolution of the nature of credits that countries are currently contracting. And by that I mean there's move from concessional lending more to private lending that is quite costly for our countries. And besides that, we can't talk about all this without including the credit rating agencies, of which are the agencies that determine the cost of borrowing. And just based on evidence, we've seen that these agencies have had quite biased ratings for African countries, and this has really made it costly for African countries to borrow in the capital market. So this further exacerbates the debt crisis that the continent is currently grappling with. So the aim of this borrowing chart again is it seeks to protect the continent from debt getting to unsustainable and unsafe levels. And as you all know, as the discussions have been today, that the debt accumulation definitely results into fiscal constraints, and this affects essential service delivery to citizens of our countries across the continent. So and I think our concern with all this comes from the past experiences that the continent has had with indebtedness, and that's dating back to the 90s, to the 2000s, to the COVID period, and what we are currently experiencing as a continent and the developing world in general. So, and I think as we talk about transparency and accountability, I think these are two things that can't be discussed in isolation. And one thing that the African Borrowing Charter really emphasizes, it aims to contribute to improvements in the transparency of the political, institutional, and administrative processes that are used in debt contraction, as well as accountability of the state actors who are involved in the contraction and management of debt, among other things. And all this is in pursuit for Agenda 2063 by the African Union that clearly outlines the Africa we want. So in terms of guiding principles, and I'll just speak to 5 of them. The first one being urgency, and this is something that we've really dwelled on today.
where governments, so on the principle of agency, it outlines that governments are agents of the state, and therefore, as our governments contract these loans, they need to protect the interests of their citizens, because ultimately it's the citizen that bear the burden of paying back these loans. And I think this also, just to tie it to the session that we've just had around resource-backed loans, I think there is that aspect of them being a threat to national security, especially when we are using our national assets as collateral for loans. The other thing is the legal frameworks, and I think this was heavily covered in the second session, so I won't dwell into that. Of course, there is transparency and accountability, which are very critical, as well as disclosure and publication of debt information, which form the basis through which we can scrutinize whatever is going on. And of course, the other is project financing, where there has to be thorough investigation in the implications of the projects and its funding. And this is particularly critical because from what we've seen is that most of the debt contracted goes into financing consumption as opposed to development. Yeah, and I think this is something that's very crucial, especially just from the Mozambican context, in terms of some of the projects that have been financed with debt. For instance, the bridge that was financed with the World Bank loan that was swept away and you still had to pay for it. Another being the airport that was contracted under the same arrangement and it's never in use. So those are some of the things that the borrowing charter covers, and I think we have a few copies around that we can share. So I think we'll leave it with, I think Prof has them, you can share them out. And I think now, secondly, to what I'll speak to a conference that definitely will be a culmination of the National Debt Conference that we've just started with here in Mozambique, which is the African Conference on Debt and Development. So this year, we'll have the 4th edition, and as AfroDAD, we've decided that this year's conference will be held here in Mozambique. And I think this is inspired by, I think, two things. The first one being Maputo Protocol, which has sort of contributed to the theme of this year's conference that will revolve around the feminist perspective of debt. And why is this important? Because the Maputo Protocol to the African Charter on Human Rights and Human and People's Rights on the Rights of Women in Africa, among others, guarantees, among other things, the extensive rights to women to take part in political processes, to social and political equality with men. And the other thing is the case of the tuna bond scandal and the whole history, the whole case on the hidden debt in Mozambique. I think in this aspect, Mozambique remains a trailblazer in uncovering the issue of odious debt. So those are the two issues, two key bases from which we decided to have the conference hosted here in Mozambique. And in that regard, as AfroDAD, CDD will be our co-hosting partner. And of course, we do welcome the civil society groups in the room to be part of this, because this will be important. It will bring different policymakers from across the continent to have a discussion on the issue of debt. And of course, the purpose of the conference is to bring to light the fragility of the global financial architecture, and thus the need to reform and dismantle it, but most importantly, the need to have a multidisciplinary approach to discussions. And
advocacy and mobilizations that adduce remedies and interventions towards creation of an African world order and to make Africa a rule maker, not a rule taker. And this is something that we as AfroDat is one of our key messages in all our flagship projects and all our advocacy meetings. Our message is always to make Africa a rule maker and not a rule taker. So, yeah, as I've said, so it will be good to see all of us in the room come be part of the conference and help us in pushing forward our message to reform the global financial architecture and also to take the debt discussion forward. So that said, on behalf of AfroDat, I'd like to first of all thank CDD for partnering with us to have this National Debt Conference, but secondly, to appreciate each and every one of you for creating time out of your busy schedules to be with us today, to have these very important discussions on debt that is greatly affecting our development across the continent. Thank you very much. Obrigado. Thank you so much, Dr. John Uduku, membro do Fórum e Rede Moçambicana sobre Dívidas e Desenvolvimento. Agora tenho a elevada honra de convidar o professor Dr. Adriano Vunga, que é secretário executivo do CDD. Boa tarde a minhas colegas, meus colegas. Espero que estejam bem. Saudações. Chegamos ao fim desta sessão nossa sobre a problemática da dívida no nosso país e no nosso continente. Quem tem dívida sabe que não está à vontade. Quem está endividado sabe que não está à vontade. Mas a razão principal por que dívida é problema, dívida nunca pode ser um assunto bom. Venha que governo vier nos contar a história para dormirmos de que dívida é bom, dívida é coisa má. É coisa má em todo o mundo. Duas considerações importantes quero fazer. Duas considerações. A dívida. O Estado vai se endividar porque falhou. Falhou a fazer as coisas corretamente. Um governo que vai se endividar é mau governo esse. Não há nada de bom ao ir endividar-se. Como é que é uma coisa boa ao ir endividar-se? Cada Estado tem o seu potencial por onde vai buscar a arrecadação para atender ao desenvolvimento e aos direitos humanos. Os Estados sem recursos naturais vão buscar nas pessoas. E tem que desenvolver as pessoas para poder tributar. Então, falha no desenvolver as pessoas, falha na boa governação dos recursos naturais, tem que ir endividar-se e nos conta a história de que a dívida é boa coisa. Não é boa coisa. Um governo que vai endividar-se é um governo que falhou. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que ao endividar-se está a duplicar o falhanço. Está a pôr em causa as possibilidades de utilizar o potencial que era para o desenvolvimento para pagar a dívida. Num contexto particular, eu visitei um país no mês de fevereiro. Então, visitei o Ministério das Finanças desse país. Os altos funcionários desse país têm mais inclinação para serem rápidos
a atender assuntos para o endividamento do país do que quando é para negociar doações. Sabem por quê? Porque quando vai negociar uma doação, é uma doação. É entregar, acabou. Quando vai negociar uma dívida, aquelas conversas, aquelas discussões, e acaba caindo alguma coisa aqui. Para mim, eu que estou à frente das negociações. Nesse país, o Ministério das Finanças, os funcionários, estão mais inclinados a negociar endividamento do que a discutirem com os doadores tradicionais doações. Porque na discussão, naquelas conversas, tem que ir à capital e tem que ir aonde? E sempre acaba passando por uma loja comprar coisas. É por isso que a gente vê um presidente tem um relógio como aquele. Apanhou onde? Apanhou onde? Apanhou aonde? Com aquele dinheiro? Apanhou aonde? Então, é um incentivo que há para avançar com o endividamento, é porque há manteiguinha ali para as pessoas que estão à frente. Mas não é disso que estamos a tratar hoje. Quero, meus amigos, reiterar os agradecimentos aos nossos parceiros do Afrodade por esta conversa riquíssima sobre a questão da dívida, que é um problema, dívida. Eu fico zangado quando vejo um ministro da Economia e Finanças sair, fazer conferência de imprensa, feliz porque reestruturou a dívida. Adiou um problema. E estendeu o hipotecar das possibilidades do país ir para frente. Um governo que negocia reestruturar dívida devia ser votado para sair, vir outro, para encontrar solução. Mas, mais uma vez, reitero, junto dos nossos amigos do Afrodade e parceiros, esta conferência é importantíssima. E queria agradecer a todos e a todas que dedicaram este dia 2, terça-feira, 23, para uma discussão riquíssima como esta. Somente nestas conversas é que podemos verdadeiramente construir consensos, pontos de convergência para progredirmos, levarmos conosco o nosso povo, os nossos povos e o nosso continente. Tenho aqui alguns livros importantes. Na verdade, são 4 cópias de um livro importante. É sobre a Carta Africana sobre a contratação de empréstimos. A Carta Africana sobre a contratação de empréstimos, que é uma boa prática sobre como se faz isso. E gostaria de convidar algumas pessoas a quem vou entregar. Tem aqui a colega que trabalha com o Dr. Bowen. Por favor. Esta é a cópia para o Dr. Bowen. Pode vir aqui, por favor. Aqui, ok. Então, tem que receber aqui a cópia. Muito obrigado. Faça um bom uso. A mamãe se vai para a mamãe de Teresa, muito funda nisso. Queria convidar mais uma mulher. Qual é a mulher que se voluntaria? Por favor. Por favor. O livro, sim. Eu já escrevi com outro da... Já recebeu? Sim, mas eu falta a fotografia. Tiramos foto e eu não recebi a foto. Não tem problema. Fazemos assim e fazemos assim. Muito obrigado. Mas vou ter a foto. Porque aquilo... Há de ter a foto. Mas o livro é para ler. Mas aquilo é em inglês. É português, mas é para ler esse livro. Sim. Muitíssimo obrigado. Queria então chamar o Bautui. Eu estou todo mundo na sala.
Obrigado, obrigado. Muito obrigado. Passo a entregar agora o livro ao homem do CIP, por favor. Tem a biblioteca lá, né? Sim, sim. Yeah. Mas não é para só ficar contigo, é para disponibilizar aos estudantes esse livro, a outras pessoas, né? Certo. Yeah? É de visitar aí para ver, né? Ok, ok. Ok, muito obrigado. Né? E a última cópia, bom, esta é a última, é para mim. Como não posso me entregar a mim próprio, eu vou entregar a alguém do escritório, vou entregar ao Manguela, o organizador deste evento. O Manguela, este miúdo, é daqueles rapazes de que eu me orgulho sempre que... Vou ficar com essa boca. O Manuel é um daqueles miúdos que eu orgulho. Nós no CDD, vamos ver, trabalhamos com meninas e meninos. O único velho lá sou eu. E o Manuel é daqueles jovens que não foi formado por mim. Tem aqueles que foram meus estudantes no CDD, mas o Manuel não foi meu estudante, ele vem da economia. É daquelas oportunidades únicas. Eu até fico com dívida para a Faculdade de Economia, por ter formado um talento como este. Obrigado, Manuel. Obrigado. Né? Chegados a esta parte, meus caros amigos, só me resta renovar os agradecimentos aos nossos amigos e colegas da Afrodad, desejar um bom regresso à casa a todos vocês e agradecer às vossas famílias também, que os deixaram viajar longas distâncias para estarem aqui conosco. Muito, muito obrigado. Cumprimento às vossas famílias. E a todos que cá estiveram a nos acompanharem, a participarem presencialmente e os que participaram virtualmente também. Continuemos com este espírito de discutir e levarmos o nosso povo junto. Essas discussões temos que levar para as comunidades, porque quem sofre diretamente as consequências disto são as comunidades. Eu cheguei a um hospital rural feito por uma organização moçambicana que ofereceu ao governo. Cheguei lá, tem lá uma enfermeira, mas não tem paracetamol, não tem nada, não tem aspirina. O governo parou de dar, porque não tem dinheiro, por causa das dívidas ocultas. Então é a comunidade que mais sofre. E é para lá que temos que levar essas discussões. Muito obrigado, continuação de uma boa terça-feira, boa semana, estamos juntos.